Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock. Quem diria, sou eu mesmo que apresento o programa. Obrigado, Gabriel, do podcast, por passar, claro, magistralmente esse programa para o BMC Stock. Mas estamos aqui trazendo as atualizações em tempo real de tudo que está acontecendo no mercado desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Já o tempo está passando, o pessoal já está se preparando para o carnaval e o mercado aqui está nesse ritmo de vai e não vai, então pouca gente operando, muito resultado, muito dado importante saindo sobre as companhias brasileiras e internacionais, mas claro, daqui a pouco eu trago essas informações. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar durante esses próximos minutinhos de mercado tradicional e claro, sempre trazendo as atualizações em tempo real. Lembrando, para você que não consegue nos acompanhar o dia como um todo, nós temos um QR Code na sua tela aparecendo neste momento para acessar a nossa comunidade do WhatsApp. É um novo recurso, claro, que nós montamos, que nós projetamos aqui com a nossa equipe da BMC News para atualizar em tempo real por via ali de mensagens no seu celular. Então, se você quiser integrar essa nossa comunidade no WhatsApp, lembrando, totalmente gratuita, só clicar no link na descrição ou, claro, acessar o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. Eu apontei para o lado errado. Esse QR Code que está aparecendo por aqui, é só acessar o QR Code ou clicar no link na descrição. Tem a comunidade no WhatsApp da BMC News, totalmente gratuita e com atualização em tempo real de tudo que está acontecendo. Então, tem resultado divulgado, aparece por lá, a gente já atualiza esse resultado, já coloca os principais destaques. Tem alguma fala importante de grandes autoridades, vai estar lá no WhatsApp, vai estar lá na nossa comunidade. Tem também o canal no Telegram, mas aí você escolhe qual preferir, ou pode também entrar nos dois aí, sempre estiver conectado no aplicativo de mensagens, receber essas atualizações em tempo real da BMC News, porque são sempre informações, claro, que geram muito valor para os investidores. Começando com a nossa atualização global dos mercados internacionais, nós temos aqui o mercado asiático em ritmo de queda no dia de hoje. Lembrando, nós tivemos uma semana negativa para os mercados norte-americanos, principalmente para as perspectivas econômicas de política monetária lá nos Estados Unidos. Isso acaba afetando negativamente bolsas ao redor do mundo, porque o risco aumenta, os investidores ficam um pouco mais cautelosos, tentam aportar em mercados mais seguros e, claro, mercados emergentes, como é o caso do Brasil e também da China. A China, apesar de um gigante global, é um mercado emergente, acabam sofrendo com essas movimentações. Então, nós temos aqui no continente asiático um ritmo negativo, como eu mencionava, Xangai caindo 0,77%, então perdendo valor no finalzinho dessa semana. Lembrando, os mercados asiáticos eles funcionam durante a madrugada, então todos já fecharam as operações, não vai oscilar mais. Nós temos Nikkei 225, 0,66%. Nas próximas semanas nós temos definição sobre o novo governante do Banco Central japonês, então decisão importante e que pode gerar alguma alteração na histórica política monetária ultra frouxa do Japão. Então, o Japão, que sempre foi muito permissivo com a sua política monetária, podemos ver alguma alteração. Já vimos alguns rumores, até o momento sem grandes alterações para a política monetária japonesa, inclusive negociando com juros negativos em algumas ocasiões. Nós temos Hang Seng também, índice de Hong Kong caindo com um pouco mais de força, com um pouco mais de intensidade durante o pregão de hoje. 1,28% de queda para Hang Seng, índice acionário de Hong Kong. Kospi também cai próximo de 1%, 0,98% de queda para a Kospi. Então, dia negativo na Ásia. Já dava aquela intenção de que a agenda esvaziada, acumulada ali com as divulgações ruins da semana, formariam uma solução ali, formariam um produto negativo para os mercados internacionais. Na Europa, esse movimento se replica, então nós temos os principais índices acionários também em queda, ainda em operações, mas no finalzinho das negociações, eles estão para fechar esses índices na Europa. Nós temos DAX na Alemanha, que é a principal bolsa da zona do euro, nós temos 0,38% de queda para DAX na Alemanha, principal índice acionário alemão. FTSE 100 também cai 0,17%, mas mantém um patamar interessante, um patamar recorde, uma alta bem significativa para as bolsas no Reino Unido. Então, é uma leve queda depois de alguns dias consecutivos de alta para o Reino Unido. Lembrando, tivemos divulgação de inflação para o Reino Unido nesta semana e veio abaixo das expectativas, ainda acima de 10% no agregado anual, ou seja,
é uma inflação muito alta, mais alta que a do Brasil, mais alta que a dos Estados Unidos. É preocupante, mas como o dado veio abaixo das expectativas, inclusive bem abaixo das expectativas, o mercado se animou nesses últimos 2 dias. Hoje está seguindo o ritmo europeu e caindo com o restante dos índices. CAC 40 também em queda, 0,25%, e o índice Eurostoxx 0,53%. Já para os Estados Unidos, como eu mencionava, nós temos uma agenda de certa forma esvaziada nesta sexta-feira, mas muitos dados que foram divulgados ao longo da semana e que podem estar influenciando essas quedas nos índices norte-americanos. Tem gente falando que pode ser uma realização, ou seja, ganhamos muito valor durante esse começo de ano e agora os índices estão realizando esses lucros, mas Nasdaq especialmente está perdendo bastante valor nesse começo de pregão, nesse início de dia. Lembrando, vamos com as bolsas tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos até às 6 horas da tarde e nós temos o fechamento de mercado aqui no Top News a partir das 4 horas da tarde. Então 2 horas de fechamento de mercado, trazendo tudo o que aconteceu no dia para as principais bolsas do mundo. Dow Jones, neste momento, 0,25%, S&P 500, 0,92% de queda, e aí sim Nasdaq, como eu mencionava, que caía com um pouco mais de intensidade, caiu um pouco mais forte, 1,40%, então caindo mais do que S&P 500 e Dow Jones. De certa forma, é um pouco mais sensível também os ativos listados em Nasdaq. Lembrando, temos divulgação de resultados para o Brasil, não para os Estados Unidos, claro. É uma empresa brasileira, mas que está divulgando seus resultados lá nos Estados Unidos e as coisas não foram nada animadoras para XP. Decepção para o mercado, decepção para os seus acionistas, movimentou o mercado como um todo, movimentou isso, inclusive a ação de XP está caindo muito no pregão de hoje, chegou-se lá acima dos 20% de queda e neste momento 19, ou agora mudou o dado aqui, ó, 20,46%, então aumentando as quedas desde o início desse programa, 20,46% de queda para a XP, inclusive ali que fez vários cortes no seu quadro de funcionários no ano passado e neste ano apresentou uma queda no seu lucro líquido. Mesmo com mais clientes, mesmo com mais patrimônio sob custódia, a XP não conseguiu fazer a manutenção desse lucro líquido, caiu em relação ao ano passado e caiu mais do que era esperado. Então nós tivemos aqui um resultado nada animador para XP, para uma das maiores corretoras aqui do Brasil, revolucionou o mercado de capitais, abriu seu capital na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos e neste momento está perdendo bastante valor, mais quase 21% de queda para os ativos de XP Inc. Já para o Brasil, aí sim, entrando no nosso querido Brasil, nessa véspera de feriadão, tem lugares que é feriado, tem lugares que não é feriado. A gente admite aí o carnaval como um grande feriado. Tem gente que fala que o ano só começa depois do carnaval, mas em 2023 especialmente a gente já tá correndo desde o primeiro dia, né? Nós temos o Ibovespa neste momento caindo 0,4%. Não é lá uma queda muito grande, não é lá uma queda muito significativa, mas alguns ativos específicos que integram aqui o nosso índice estão caindo de forma bem acentuada. Nós estamos agora acima do patamar de abaixo do patamar de fechamento ainda, mas acima dos 109 mil pontos, então 109.476 pontos. Isso ainda está um pouquinho abaixo do nosso fechamento do ano passado, do fechamento de 2022. Então ainda com sinal negativo neste ano de 2023 para o nosso Ibovespa. Então as coisas, a gente está ali no limiar, a gente está basicamente no 0 a 0 do fechamento do ano passado para este. Então temos 1 mês e meio perdidos aí para a Bolsa de Valores, já que a gente não caminhou para lugar nenhum. Já teve um monte de crise, tem a Americana saindo de todos os índices, perdendo bastante valor. A gente tem Light também perdendo bastante valor. Nós temos alguns outros ativos se movimentando, mas claro, o índice como um todo, que agrega alguns principais ativos aqui do Brasil, não está saindo do lugar. Hoje 0,4% de queda. Quem são os principais ativos aqui em queda, aqui aglomerados pelo percentual de variação, ou seja, não por volume de negociação e nem por participação no índice. Nós temos Hypera Pharma
Ipera 4,64%. Ipera, inclusive, anunciou um aumento no seu lucro líquido comparado ali ano contra ano, quarto trimestre de 2021 contra o quarto trimestre de 2022, um aumento de 18%, mas aparentemente não animou os investidores. Esses números estão abaixo das expectativas que o mercado projetava e nós temos neste momento perdendo bastante valor aqui. Ipera 4,60%, disputando a primeira colocação com Pecar. Então o grupo Pecar aqui caindo bastante, Pecar 4,64%. Então nós temos aqui novamente esse segmento de varejo alimentar participando aqui das principais quedas. Nós trouxemos recentemente Açaí, que não estava listado aqui especificamente, mas caindo bastante também. Nós temos agora Pecar caindo, inclusive. São ativos que são de certa forma mais resilientes à inflação. Açaí, inclusive, teve uma queda nos seus lucros, mas abriu 40 lojas, então é muito difícil analisar esse movimento, o que é bom ou ruim, o que o mercado vai achar interessante ou não para esses ativos. Cada análise, cada casa, ela interpreta de uma forma. Neste momento, Pecar, Ipera e Cash 3 caindo bastante, são os três ativos com maior queda no pregão de hoje. Cash 3, 4,26%. Bepac, depois de uma alta interessante, depois da divulgação dos resultados, neste momento caindo. Bepac aqui, 3,51%, acompanhado de PetroRio. Vamos falar um pouco sobre petróleo, trazendo aqui a atualização do preço negociado para a principal commodity energética. Tanto o petróleo Brent quanto o WTI estão caindo nesta tarde, caindo forte. 2,33% de queda para o petróleo Brent, abaixo dos $85, neste momento 83,07 dólares, 83 dólares e 05 centavos. Então não é um patamar interessante para esses ativos que precisam desenvolver os seus campos de exploração, que precisam pagar as suas dívidas ali com a Petrobras depois da aquisição desses grandes campos. O petróleo tem alguns analistas que falam ali na faixa de 80, 86 dólares, até acima disso, para a operação continuar num ritmo de ascensão, um ritmo de forte alta. PetroRio, lembrando, desde o ano passado, faz uns 2, 3 anos que PetroRio está ganhando bastante valor. Neste ano, quem disparou foi 3R Petróleo. Então, se nós conseguirmos manter esse patamar alto do petróleo, aí sim esses ativos eles têm muito potencial de crescimento. Abaixo disso ali vai ter um monte de questões organizacionais, questões administrativas que vão envolver para saber se essas junior oils vão vingar ou não. Mas, claro, o petróleo caindo mais de 2%, quase 3% o petróleo WTI e 2,5% o petróleo Brent. O segmento aqui ele acaba reagindo negativamente. PetroRio, mas daqui a pouco eu trago expandido aqui. Nós temos o Petrobras também em patamar negativo. Então, alguns ativos do segmento de petróleo em patamar negativo. Localweb também em patamar negativo. Depois eu trago algumas informações um pouco mais específicas sobre Localweb. No entanto, desse lado positivo, do lado verdinho aqui da força, nós temos Ultrapar, o GPA aqui, aumentando o seu valor. 2,72%, Qualicorp 2,27%, Rumo novamente em patamar de alta, Rumo ganhando valor pelo segundo dia consecutivo e entre as maiores altas. Então, Rumo 2,17% de alta neste momento. Como vocês podem observar, as oscilações elas são mais negativas no número bruto, né, nesses 4, a gente tem oscilações de 4, 5%, e aqui quem está ganhando valor está ganhando 2,7%, quase 3%, então com uma intensidade um pouco menor. Cogna também ganha valor, Grupo Soma 1,52% de alta, VEG novamente 1,44%, perdeu um pouquinho de valor nos últimos dias, mas é um ativo que está mantendo uma estabilidade muito interessante desde a pandemia. Então, VEG oscilando positivamente no dia de hoje. E nós temos aqui Açaí ganhando um pouquinho de valor depois de cair após a sua divulgação de resultados, 1,20%. Para o nosso dólar futuro, como é que está o dólar? Ih, veio para a Renner aqui, ó. Então, eu não queria falar de Renner agora, mas vamos falar de Renner. Teve um aumento aí no seu lucro de 15%, não animou os investidores, chegou a cair no pregão de hoje, agora estabilizou, está ganhando um pouquinho de valor no 0 a 0, 0,1% agora, 0,1% de oscilação positiva para Renner. Setor de varejo está apanhando bastante, abriu no negativo, não foi bem recepcionado a princípio o resultado, mas neste momento em estabilidade, estagnada a ação de Renner, 0,05%. Trazendo aqui até o agregado anual, 5,22% de queda no ano, 10,26% de queda neste mês e, claro, um agregado semanal de segunda até sexta, 0,67%.
Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu tenho o Alex André para bater um papo aqui comigo sobre resultado de XP. Não sei se ele vai querer falar comigo, vou ter que falar com ele no intervalo, mas sobre o resultado de XP, sobre Vale também divulgou resultados meio dúbios, o mercado não está sabendo interpretar se foram positivos ou negativos. Então depois do intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre tudo isso, mas claro, depois dos nossos patrocinadores, dos anúncios dos nossos patrocinadores. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Maravilha, estamos de volta e dando uma olhada aqui no nosso chat, tem gente que vai curtir esse feriado, hein? Tem gente falando que só volta a trabalhar na quinta-feira, o Regis Andrade falou, não, só na quinta que eu volto a trabalhar, que eu volto a me preocupar, tá ligadíssimo na nossa programação, lembrando, quarta-feira a partir do meio-dia estaremos ao vivo aqui também, então tem mercado funcionando, tem bolsa de valores, negociação de ativos e nós estaremos aqui atualizando, claro, todas as informações em tempo real a partir do meio-dia na quarta-feira. Nós temos também aqui o Alex participando do nosso chat, o Helder está sempre por aqui, né? O Doug também, daqui a pouco eu falo um pouco sobre cripto, o Doug gosta de cripto aí, mas daqui a pouco eu falo um pouco sobre que Bitcoin está disparando nesses últimos dias, até em contramão o que está acontecendo no mercado norte-americano, então é importante a gente ficar de olho. Claro, se você não gosta de criptoativos ou não, é outra história, mas é interessante o investidor ficar de olho no que está acontecendo aqui com o mercado internacional, para onde está indo o dinheirinho dos investidores internacionais. Então, se tem maluco aí no mundo investindo em Bitcoin, a gente tem que, claro, dar uma olhada e ficar bem atento. Temos Regis Andrade aqui também participando, nós temos Samuel Costa, Peter Santana novamente por aqui. Eu vi o pessoal ontem rememorando os grandes clássicos da BMC News, falando do caríssimo cerveja. A cerveja desapareceu, apareceu esses dias aí, mandou uma mensagem do chat, ficamos em polvorosa, todo mundo agitado, falou, quem é o cerveja? Não sabemos ainda quem é o cerveja, esse vai ser um dos mistérios da BMC News para eternidade, a gente nunca vai descobrir, eu acho, quem que é o cerveja e quem que é o motorista da Ferrari do Saravalli. Então, são 2 ícones da BMC News. Mas claro, para falar um pouquinho aqui sobre esse resultado de XP, gostaria de convidar para minha tela Alex André, especialista em investimentos da Sara Invest. Alex, tem gente ali, colaborador da XP, que foi dormir com a orelha quente, que tomou a chamada do Benchimol. Não foi legal essa chamada,
Foi divulgado esse e-mail, a gente teve acesso à mensagem e os resultados também não foram nada legais. Então, ontem os assessores que foram dormir com a orelha quente, hoje tem muito investidor de XP que vai dormir pensativo. 21% de queda no lucro líquido e dados nada interessantes, né, Alex? É verdade. Gabriel, o e-mail do Benchimol também nós tivemos acesso à íntegra, nós lemos aqui. Eu vou dar a minha opinião, tá? A opinião do Alex aqui sobre essa situação. Falta barriga no balcão, né? Ou seja, falta aquele líder realmente com vontade. O Benchimol, antes, né, não estou criticando a gestão do Mafra, né, como CEO, mas a visão do Mafra é muito de tecnologia, né, ajudou bastante, né, durante a pandemia, mas agora, né, a gente tem esse desafio muito grande da parte comercial, que o Benchimol tem esse viés, né, ele era muito idealizado nesse sentido como um grande exemplo, né, aquele líder a ser seguido, né, que construiu a XP. Então, talvez seja esse distanciamento não colocando culpa no Benchimol, mas o Benchimol querendo ficar mais próximo, né, dos escritórios, justamente para trazer essa vontade. Gente, vamos abrir conta, vamos realmente rentabilizar o cliente, né, vamos realmente trazer receita, trazer resultado, porque do jeito que ele escreveu, pareceu que os assessores estavam conformados, né, estava abrindo na média 4 contas por ano, né, de clientes acima de 300 mil, então, ou seja, realmente é um número muito baixo, né, então, ou seja, qual que é o desafio, né, que a XP precisa? Eu acho que realmente o que a XP precisa, como até o próprio Benchimol pediu, né, mais pessoas participando, né, das reuniões presenciais, né, interações presenciais, porque realmente a pandemia ajudou muito na parte do online, mas agora, né, precisa muito dessa interação pessoal. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? O Benchimol tem essa pegada comercial e precisa das lideranças da XP, não só o Benchimol, que ele fica ali no conselho, né, em cima, mas precisa das lideranças de baixo realmente motivarem, né, e darem o exemplo, né, estarem próximos dos clientes, incentivarem, né, os assessores a fazer esse trabalho de captação, que é um trabalho contínuo, né? Sempre ele tem que buscar, como ele falou, o sonho grande, buscar a captação, buscar novos clientes, né? É um ciclo infinito, né? Nunca vai chegar num número perfeito. Ele até mesmo falou, olha, eu tenho pessoas aqui que estão há 10, 15, 20 anos comigo, têm carteiras grandes e eles não estão se movendo para buscar um objetivo maior. Será que vocês desanimaram? Né? Foi essa pergunta. Eu gostei bastante dessa carta. Se eu fosse também executivo da XP na posição dele, eu também faria o mesmo, né? De provocar no bom sentido, né? De trazer, acreditar no potencial da equipe. Então, acho que esse foi um bom recado. Sobre o resultado, Gabriel, foi um resultado aquém do esperado. A XP até deixou uma mensagem que o primeiro trimestre deve vir abaixo do esperado também. Não abaixo do esperado, mas deve ser resultado fraco. Essa foi a leitura que a XP passou. Grandes fatores foi a questão de menor captação. Eles captaram menos de 40% ano contra ano. Apesar de números de clientes ativos subindo quase 15%, isso foi bom. Mas a gente sabe que renda variável está muito ruim, tivemos estresse americanos também, o crédito privado, prejudicou bastante, tivemos guerra, tudo isso que até o Benchimol escreveu no e-mail, mas desafio sempre vai ter, né? Como ele mesmo fala, eu sempre falo aqui, né? Se você quiser investir, esperar um desafio, né, alguma adversidade acabar para você investir, você nunca vai investir, né? Ou até mesmo para o profissional que está nos escutando, um agente autônomo, um consultor, um gestor, a gente sabe que todo dia a gente está sofrendo adversidades no meio do caminho, mas a gente sempre tem que superá-las, né, entender que isso faz parte do jogo, né? Mas a XP realmente trouxe resultados muito abaixo do esperado. Acho que você estava falando com o Felipe de manhã no pre-market, o Gabriel, era o seguinte, a gente tem, todo analista ele tem as estimativas otimistas, o cenário base e o cenário pessimista, e a XP entregou um resultado abaixo do resultado pessimista, né, da estimativa pessimista. Então realmente foi muito, muito ruim. E vamos observar como que deve ser. De acordo com a companhia, Gabriel, a partir do segundo trimestre, né, deve melhorar. E na visão deles, né, o analista que realmente colocar esse resultado do primeiro trimestre e perpetuar ao longo do ano pode cometer esse erro, porque na visão deles, o primeiro trimestre agora deve ser um trimestre de inflexão daqui para frente, tá? Maravilha, Alexandre. Lembrando que essas dificuldades elas se estendem para a B3. Ontem nós tivemos a divulgação dos resultados de B3, também nada animador, estava figurando entre as maiores quedas do dia, muito por conta dessa concorrência com renda fixa, muito por conta do receio de investidores de aportarem, claro, na renda variável, de movimentarem o seu capital. A gente teve um volume de negociações parelho com o de 2021, ou seja,
praticamente não crescemos e neste janeiro já começamos o ano, na verdade, de 2023, com um dos piores janeiros nos últimos 3, 4 anos em volume de negociações. Então, o ano começou positivo para o Ibovespa, mas com pouca gente movimentando o seu capital aqui na Bolsa de Valores brasileira. Não por acaso nós tivemos esse resultado abaixo do cenário pessimista, 19,23% de queda para a XP neste momento, negociada lá nos Estados Unidos. Então, negócio nada bom, a situação nada animadora. Nós tivemos também 14% no aumento de clientes, então aumentou em 14%, como eu mencionava no começo desse programa, mais 21% na queda do seu lucro líquido. Então as contas não fecharam no final do ano aqui e os investidores não estão animados, parece que nem o Benchimol, por conta dessa carta que foi divulgada ontem, que a gente teve acesso ontem e hoje a divulgação dos resultados. Quem também reportou alguns resultados até interessantes, mas que geravam certa discussão, foi Vale. Vale neste momento, apesar de nós termos ali a commodity, o minério de ferro, oscilando quase 2% de forma positiva lá em Dalian, então o ânimo para a demanda chinesa está voltando aqui aos investidores. Isso aí, a gente vai e volta. Não, agora a China vai começar a comprar de novo, aí o minério de ferro explode. Não, a China não vai começar a comprar de novo, aí cai de novo. Então a gente está nesse vai e vem há um bom tempo, desde dezembro especificamente, quando as medidas de contenção à Covid foram retiradas lá da China continental. O mercado ficou animado, precificou muito rápido essa retomada da demanda e aí a gente viu a Vale voltando aos R$90 que a gente não via ali há um bom tempo. Então aqui Vale neste momento, depois da divulgação do resultado, 0,65% de queda, ou seja, pouca movimentação para o ativo de Vale. Claro, é um ativo muito grande, é uma das maiores empresas do Brasil, se não a maior, então é muito dinheiro envolvido e então essas quedas elas são significativas pelo volume que representa esse 65%. No entanto, sem muita movimentação, não teve novidade no balanço da Vale, o Alex reportou inclusive mais de R$8 bilhões em dividendo. Então quem tem na carteira, quem está esperando pelos dividendos, vão ser mais de R$8 bilhões divididos, vão ser repartilhados aí entre os investidores. O que nos trouxe aí de novidade esse resultado da Vale? Ou realmente não trouxe nada, já que as prévias operacionais já tinham dado uma boa ideia do que aconteceria? As prévias ajudaram a entender bastante. O que eu posso traduzir em relação ao resultado, que veio neutro e veio dentro da expectativa, e algumas linhas vieram um pouco acima da estimativa, né? Um pouco além da faixa indicativa ali no cenário base, justamente por preço realizado no minério de ferro acima da expectativa. Então esses preços realizados ajudaram a companhia de forma geral. Dividendo, como você falou, 2% de distribuição, um bom dividendo. Claro que a gente vê outras companhias também entregando dividendo muito maior, né, mas não é o caso, né, do cenário, do próprio setor da Vale. A gente está falando da Áurea Energia, que eu até comentei com o Felipe de manhã, né, 10% de dividendo, realmente 1,5 bi de distribuição e 50 por ação, realmente muito forte. Mas a Vale, Gabriel, como você falou, tem uma dependência muito grande de China. A gente sabe que tem essa questão, né, muito de retomada, né, e o resultado neutro, o resultado não foi ruim assim, mas lembrando, ao longo desse ano, a companhia vai continuar gerando valor para os acionistas, vai continuar gerando caixa, vai continuar distribuindo dividendo. Então, o que vai ter ali um fator catalisador tanto para cima quanto para baixo é China, está na mão da China, é muito mais macro do que ali um bottom-up. É um case muito mais olhando ali para top-down, porque depende muito mais do macro para a companhia ter ali uma perspectiva de revisão de earnings, revisão de price target dos analistas de forma geral, Gabriel. Maravilha, eu trouxe aqui o gráfico de Vale para a gente dar uma olhada em como que o ativo estava performando desde outubro do ano passado. Então nós tivemos aqui, um pouquinho antes de outubro, subindo dos R$62, chegando aqui até os R$98, o Alexandre. A gente chegou nos 98 há pouquíssimo tempo atrás, no dia 26 de janeiro. Então subiu muito rápido, quase R$30 por ação, e agora R$88,63, corrigindo um pouquinho, mas muito acima dos R$62 que nós vimos no ano passado. Então o ativo andou muito, ganhou muito valor e até motivando uma revisão dos relatórios do JP Morgan e do Goldman Sachs para Vale e para Gerdau, rebaixando para neutro aqui esses ativos, dizendo que eles já caminharam muito, já ganharam muito valor e que não faria sentido também entrar nesses ativos agora. Então o ativo divulgou seus resultados,
como o Alex bem mencionava, está basicamente dentro das expectativas, alguns pontos só que vieram um pouquinho acima do que o mercado estava prevendo, e agora 0,63% de queda para Vale. Uma movimentação normal, mas sem muita oscilação. Petrobras também 1,04%, como eu mencionava, petróleo caindo bastante no dia de hoje, 1,04% de queda para Petrobras, é muita coisa para Petro, mas a gente já viu aí o ativo perder muito mais valor em um passado muito recentíssimo. Para volume, nós também temos aqui Hypera, como eu mencionava, 4,62% de queda, Itube 4 basicamente estagnado, sem muita oscilação, BBDC 4, Bradesco agora perdendo um pouquinho de valor, Bradesco deu uma disparada nos últimos dias, agora está corrigindo um pouquinho para baixo, perdendo um pouquinho, mas diante daquelas altas a gente pode até falar que está um pouquinho em estabilidade. Na semana nós temos um agregado de 10% de alta, então 10% de alta só nessa semana, mas aí se a gente olhar para o ano aí a coisa é um pouquinho pior, 4,57% de queda para Bradesco no ano de 2023. Então 10% na semana, queda no ano, o ativo está bem dividido, nos últimos dias recuperou um pouquinho desse valor. Lojas Renner, como eu mencionava, ganhando valor neste momento, 0,77%, muita movimentação, caiu, subiu, estagnou no 0 a 0 e agora ganhando 0,7%, quase 1% de alta para a Renner. VEG também em patamar positivo, Elet 3 em patamar positivo e Banco do Brasil ganhando valor novamente. Banco do Brasil agora cotado a R$ 42,83, alta anual de 23,32%. Alex André, muito obrigado pela participação de hoje, agradeço imensamente pela conversa, por ter aberto aí parte do seu tempinho para conversar com toda a nossa audiência, muito obrigado mesmo. Obrigado, Gabriel, sempre um prazer falar contigo. Maravilha. E você que está no nosso chat, é investidor de XP, não está nada feliz hoje? Então deixa aí para a gente saber quem são os grandes investidores de XP. Eu não sei se tem muita gente orgulhosa que colocaria no chat aqui, eu sou um investidor de XP, mas claro, depois de uma queda de 20%, é de se esperar que o mercado fique um pouco nervoso com o ativo, um pouco nervoso com a companhia. A gente pode ter algumas novas notícias sobre, claro, as operações de XP nos próximos dias. Como eu mencionava, só para a gente passar um pouquinho o olho aqui sobre o mercado de criptoativos, nós temos hoje um cenário bem interessante aqui para cripto, Bitcoin ganhando valor novamente, nós temos aqui o Bitcoin contra o dólar, o USDT é uma stablecoin de lastro 1 para 1, ou seja, cada uma moeda fiduciária, no caso o dólar, é emitida uma stablecoin USDT, então é praticamente parelho ao dólar, sem muita oscilação, a gente pode considerar como uma valorização do Bitcoin sobre a moeda norte-americana. Neste momento, 2,37% de alta para o Bitcoin. E aí se você coloca o real, que neste momento... Deixa eu voltar lá no nosso Profit para a gente fazer uma continha rápida. Se você colocar o real, que neste momento está oscilando, eu vou ter que caçar aqui as informações com o meu mouse, o meu super mouse, porque o telão ele vai me pregar uma peça com certeza. Então o dólar futuro neste momento caindo, mas no agregado do mês a gente tem uma alta interessante, a gente voltou aqui para o patamar de R$ 5,17. Então desde o começo do mês, uma recuperação interessante do dólar e uma alta considerável para Bitcoin, para BTC, que ganha valor em cima do dólar. Essas contas aqui são todas feitas em cima do dólar, então você acaba tendo ali uma valorização até um pouco mais interessante se você está localizado aqui no Brasil com a nossa moeda. Nós saímos aqui no ano passado de 15.476 dólares para, neste momento, 24.150, oscilação positiva no dia, nessas últimas 24 horas, desde a madrugada desta sexta-feira, 2,40% de alta para o Bitcoin. Alguns outros ativos que ganham valor diariamente, essas aqui são as oscilações diárias. Nós temos Perpetual Protocol 17,23%, FTT 14,58%. FTT, lembrando, é o token de governança da FTX, uma corretora que faliu, uma corretora que quebrou e que gerou uma grande crise. Então, ganhando bastante valor, mas tipo aquele ativo pequenininho que fica oscilando muito para cima, muito para baixo, sem muito fundamento. É FTT neste momento para o mercado de criptoativos, 13,98% de alta. Se nós abrirmos aqui esse dado expandido, 107% de alta neste ano, mas lembrando, caiu bastante no ano passado. Nós temos Chainlink também ganhando valor, 5,16%, Curve 8,59%, e aí o destaque, claro, para Ethereum também ganhando valor e um pouquinho acima aqui, quase em paridade com o Bitcoin, 2,39% de alta para o segundo maior criptoativo do mercado. Esse foi bem
BMC Stock de hoje, claro, nós vamos ficando por aqui, mas depois do intervalo nós temos BMC Market. O Alexandre Cabral já está aqui no nosso estúdio, o Alan Gani também já está posicionado, Felipe Nascimento trazendo aí grandes discussões sobre o mercado brasileiro. Tem bastante coisa para discutir. Quem achou que essa sexta-feira ia ser um pouco morna por causa do feriado, por causa do carnaval, tem dado pra caramba, tem muita empresa reportando resultado e tem empresa reportando um péssimo resultado. Então a conversa vai ser muito interessante, vai ser bem bacana, mas claro, depois do intervalo eu volto no Atlantic Connection às 3h30 da tarde. Um abraço para todos. Tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.